O Lula, ele já está em campanha, obviamente, ele já percebeu que existe um pré-candidato colocado pela direita que representa o clã Bolsonaro, mas mais do que isso, representa todo um movimento, um espectro político no Brasil e que viajou ao Oriente Médio na semana passada, não foi somente a Israel, mas também aos países sunitas do Golfo, que são os inimigos do Irã. E o presidente Lula já se posicionou, inclusive, numa posição ou numa postura contra o Estado de Israel no que diz respeito à questão da faixa de Gaza, por exemplo, mas também já se posicionou de uma maneira muito conflitiva quando, no dia 9 de maio do ano passado, ele celebra o Dia da Vitória, ou seja, os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, ele celebra na Rússia, ao lado de Putin, que está numa guerra com a Ucrânia. Então, há uma definição do presidente Lula, e você me fez a provocação ainda agora sobre o BRICS, não podemos esquecer que a Índia assumiu a presidência do BRICS e assumiu fazendo o quê? Logo do primeiro ato que o Narendra Modi fez, o primeiro-ministro da Índia, foi divulgar ao mundo um acordo que ele fez com os Estados Unidos, celebrou com Trump, no qual ele passaria a comprar o petróleo da Venezuela e não compraria mais o petróleo da Rússia, que eles que estavam se beneficiando da questão, inclusive, de dificuldade da Rússia, já que ela perdeu todo aquele mercado europeu, e os indianos estavam refinando e revendendo para os europeus, e agora pararam essa compra a pedido dos Estados Unidos, que abaixou as tarifas da Índia e fez um acordo sensacional. E obviamente que, do ponto de vista do BRICS, é uma coisa estranha, porque ao mesmo tempo que a Índia assume o controle daquele bloco de China, Índia, Brasil e África do Sul, e você vê que agora colocaram o Irã e alguns países também, Turquia, muita gente querendo entrar, da América do Sul inclusive, e de repente tudo mudou. A geopolítica mundial muda após a eleição do presidente Trump. E ele tem sido muito assertivo. Veja que o Lula, para mim, ele sabe exatamente aonde ele está pisando. Veja que ele deu uma entrevista para aquela moça que foi demitida lá da Globo News, acho que está no UOL agora, é Daniela Lima. Eu vi essa entrevista e achei interessante que ela tentou provocar o presidente Lula dizendo, e aí, e o Maduro, e a esposa, e não vão voltar para a Venezuela, o Brasil? E aí o Lula deu um corte nela e falou logo dizendo o seguinte, olha minha filha, a minha preocupação não é mais com o Maduro, não. A minha preocupação agora é que a Venezuela restabeleça a produção de petróleo, restabeleça a democracia e que os venezuelanos que estão fora do país, ele citou 8 milhões da diáspora, possam retornar à Venezuela e restabelecer o poder do povo venezuelano. Opa, que palavras interessantes, mas na verdade essas são as palavras do próprio presidente Trump. Eu imagino que ele deve ter dado uma telefonada para o Gustavo Petro, que na semana passada esteve em Washington, e não só esteve em Washington, diz que entrou pela porta dos fundos, teve uma reunião que o presidente Trump, como ele sempre faz, quando ele se refere aos adversários, ele inclusive vai à China agora, logo em seguida, e o presidente Trump ele fez questão de dizer que foi um encontro muito produtivo com Gustavo Petro. Menos de 24 horas depois, as Forças Armadas da Colômbia fizeram um ataque em áreas controladas pelo Exército de Libertação Nacional, áreas inclusive de produção de cocaína. Então você veja que esse papo do Gustavo Petro com o Trump deve ter passado alguma dica para o Lula dizendo, olha, você vai encontrar com um laranjão lá em março, como você está dizendo? Se prepara. Se prepara que o papo no tete-a-tete, depois ele diz para todo mundo que rolou um clima, que foi um encontro muito produtivo e que ele gosta muito, achou interessante o Gustavo Petro, muito bacana ter conversado com ele, mas, na prática, esse clima que rolou entre ele e o Lula vai ser demonstrado essa semana com o Scott Bessent no Brasil, se reunindo com o grupo financeiro que manda economicamente no Brasil e com as articulações que estão sendo feitas em outras expressões do poder, inclusive a militar. Quando ele faz esse comentário, Paulo, você pode ter certeza que ele já foi avisado pelos comandantes militares que a nossa conexão, seja em armamento, tecnologia, doutrina, etc., com a OTAN e com os Estados Unidos, é gigantesca. E nós não temos como desdenhar. E, obviamente, ele sabe disso. Ele faz esse teatro, mas ele sabe disso, Paulo.